E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a importância de você planejar bem sua cirurgia plástica. Você já pensou sobre isso? Quando a gente fala em planejamento em cirurgia plástica, a gente avalia uma série de itens que são muito importantes. Quem vai fazer uma cirurgia plástica precisa pensar no investimento que vai fazer, que por vezes não é um investimento baixo, na expectativa de resultados, e como que vai ficar o planejamento familiar, como que vai ser esse repouso, o quanto que vai impactar na sua rotina normal de trabalho, de vida. São várias questões que precisam realmente ter algum grau de organização para que você consiga fazer da cirurgia plástica uma boa experiência em sua vida. Sempre que a gente fala em cirurgia plástica, a gente está falando tanto em qualidade de vida, em bem-estar, mas também em saúde. E a saúde tem um papel muito importante nesse processo, uma vez que com condições boas de saúde a gente consegue tanto estabelecer bons resultados, quanto estabelecer baixos riscos para quem vai realizar um procedimento. É por isso que tem muitos temas que são muito abordados tanto em blogs de cirurgia plástica, em perfis de Instagram de cirurgiões plásticos, em canais de YouTube, batendo na tecla da importância de fazer os cuidados adequados de saúde e de pré-operatório. Esse planejamento em cirurgia plástica, a gente precisa lembrar que a cirurgia plástica ela precisa ser um procedimento de baixo risco, para que a experiência realmente seja uma experiência agradável, com risco baixo de complicações e para que a gente também não tenha uma possibilidade de resultados que sejam mais insatisfatórios ou que não cheguem ao que a paciente por vezes desejou. A gente vê em consultório, por exemplo, pacientes que buscam algum grau de resultado que não é compatível com o biotipo que elas trazem. Algumas pacientes estão um pouquinho acima do peso, ou de repente têm uma estatura um pouco mais baixa e buscam resultados que a gente não vai conseguir realizar e oferecer basicamente com a cirurgia plástica. O planejamento também visa isso, criar estratégias para que o resultado chegue o mais próximo do que a paciente deseja, além de permitir com que toda a experiência seja satisfatória como um todo. É por isso que a gente, por vezes, quando a paciente chega em consulta ou o paciente chega em consulta, a gente orienta que pode, por exemplo, ser necessário uma perda de peso ou a estabilização de alguns índices de saúde. A importância desses exames pré-operatórios e da avaliação inicial é justamente nesse contexto. Quando a paciente realiza, por exemplo, um procedimento muito acima do peso que era o adequado para ela e está esperando um resultado muito otimizado, às vezes esse resultado não vai ser atingido. E muitas vezes acontece uma outra questão que eu acho muito importante do ponto de vista financeiro. Pacientes que fazem cirurgia plástica e estão muito acima do peso, muitas vezes criam um hábito totalmente novo de vida no pós-operatório e decidem, por vezes, fazer procedimentos de saúde, de atividades físicas que não realizavam antes. Isso faz com que elas percam peso no pós-operatório, fazendo uma boa mudança de vida, mas que pode impactar no resultado também, uma vez que toda a variação de peso, como a gente sempre fala aqui nos nossos canais, pode gerar um ganho de flacidez. E esse ganho de flacidez pode impactar no resultado, fazendo com que, por exemplo, uma mamoplastia já perca o resultado de uma forma mais precoce, uma lipoaspiração não tenha o resultado como esperado, já que a flacidez pode vir a aparecer, no sentido de piorar também o resultado. Enfim, qualquer cirurgia plástica, variações de peso e variações de condições de saúde muito extremas podem gerar impactos que não vão ser positivos nesse contexto final do procedimento. Do ponto de vista do planejamento, eu sempre oriento que busque uma avaliação realmente profissional. Muitas pacientes chegam para a gente já com aquelas ideias pré-estabelecidas, né, do que pesquisou no Google, do que foi pesquisado com outras amigas que já fizeram procedimentos, achando que tudo aquilo que foi feito pela colega do trabalho, ou pela amiga que já realizou um procedimento com um determinado profissional, ou aquilo que ela viu na internet da blogueira, pode se adequar perfeitamente ao caso dela. E nem sempre isso é possível. A avaliação profissional entra nesse item do planejamento em cirurgia plástica porque permite com que você entre em contato com a realidade que pode ser feita para você. Muitas vezes o que você sonha ou deseja não vai ser exatamente daquela forma como você imaginou ou pesquisou nas suas pesquisas de internet e afins. Então, a avaliação profissional e um exame físico nesse pré-operatório faz com que você realinhe suas expectativas com o profissional e com você mesmo, no sentido de entender o que é que pode ser feito para otimizar seus resultados e o que é que você consegue esperar de resultado final mais próximo da realidade de verdade, de fato. Ainda no contexto, né, desse planejamento, a gente fala que os melhores resultados vão ser atingidos por pacientes que cuidam da saúde. E isso é muito fato, porque a gente sabe que, por exemplo, pacientes com doenças descompensadas ou que não estão fazendo uso adequado de medicações que já foram prescritas por outros profissionais médicos, podem realmente apresentar complicações que podem fazer deiscência de pontos, problemas de cicatrização ou até descompensação de outros quadros clínicos que a paciente às vezes por vezes não sabia.
Então você ter uma noção clara da sua saúde, de como está seu contexto de saúde e fazer disso uma parte importante do seu planejamento em cirurgia plástica é bem importante para que você consiga atingir um resultado satisfatório e sem grandes tropeços nesse pós-operatório também. Muitas pacientes procuram a gente, por exemplo, com intenções de emagrecimento, tentando fazer com que a cirurgia plástica vire o grande gatilho para esse ponto da vida, né? Querem fazer uma mudança de contorno corporal, uma melhora de contorno corporal e buscam a cirurgia plástica nesse contexto. Em algumas situações isso de fato é possível. Não o emagrecimento em si, mas uma melhora de contorno corporal, melhora de medidas. Mas a gente não deve buscar a cirurgia plástica no sentido de emagrecer. Os melhores resultados a gente consegue depois que o paciente já perdeu um pouco de peso e chega muito próximo do IMC normal, considerado normal, para o seu procedimento cirúrgico. Dessa forma a gente consegue estabelecer o que realmente tem de flacidez, o que é que pode ser feito para melhorar aquele corpo e o que é que de fato a gente vai ter que abordar e tratar durante o procedimento cirúrgico e no pós-operatório também. Eu sempre falo que os meus melhores casos de lipoaspiração são em pacientes que depois da cirurgia continuaram se cuidando. Continuaram cuidando da saúde, da alimentação, fazendo atividades físicas, frequentando a academia. Sempre esses casos vão ser aqueles casos que todo mundo vai querer ter como resultado, mas nem sempre as pessoas vão estar dispostas a abrir mão de alguns itens de vida e até investir em outros para que consigam os melhores resultados possíveis. Nesse sentido, o planejamento é sempre a melhor arma para que você consiga resultados seguros, satisfatórios e dentro de um alinhamento de expectativa que faça com que você fique feliz com o procedimento e com o investimento que você vai fazer. Ok? Um beijão para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai em breve trazer mais conteúdos por aqui também. Se quiserem dar alguma dica, falar qual é o conteúdo que vocês queriam que a gente abordasse, é só deixar aqui também nos comentários. Dá o seu like e compartilha com quem você acha que pode ter benefício com esse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima.